Olá, pessoal. Vamos mais uma aula falar sobre química orgânica, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos falar dos alcanos. Hidrocarbonetos são cadeias carbônicas compostas apenas por carbono e hidrogênio. Alcanos são cadeias saturadas que fazem apenas ligações simples e cadeia aberta. Nesse primeiro exemplo, nós vamos dar um nome para essa cadeia. Primeira coisa que nós vamos fazer é enumerar a cadeia principal. Cadeia principal é aquela que possui o maior número de carbonos possível. Então, a partir daí, identificamos o que sobrou é a nossa ramificação. A ramificação do hidrocarboneto vai terminar em il. Então, um carbono é met, terminação il, então é metil o nome da nossa ramificação. E 5 carbonos é pent, ligações simples an, e o sufixo hidrocarboneto, a terminação é o. Então, vai ficar pentano. O nome da nossa cadeia, então, é 2-metilpentano. No exemplo de número 2, nós temos a cadeia principal com 4 carbonos e temos 2 ramificações que estão localizadas no carbono número 2 e número 3. Como elas são idênticas, apenas um carbono, por ser 2, a gente acrescenta di. Então, será 2,3 dimetilbutano, but de 4 carbonos, an de simples ligação e o de hidrocarboneto. No terceiro exemplo, nós temos 3 ramificações idênticas, todas com um carbono apenas, então o nome dela é metil. Como são 3, então é tri. Basta a gente identificar onde está. Então, enumeramos a cadeia principal, que tem 5 carbonos, 2 ramificações se encontram no mesmo carbono, no carbono de número 2, e a outra está no carbono número 4. Então, o nome da cadeia fica 2,2,4 trimetilpentano, porque a nossa cadeia principal tem 5 carbonos. Um detalhe importante é que para enumerar a cadeia, você olha o lado que está mais próximo à ramificação. Para montar a fórmula a partir da nomenclatura, a primeira coisa que vamos fazer é olhar a cadeia principal, que é pentano. Pentano é 5 carbonos, pent. Então, nós vamos colocar os 5 carbonos e deixando as ramificações, a saída das ramificações no carbono 2 e no carbono 3. A letra B, a cadeia principal também é o pentano. Deixo 5 carbonos, lembrando que o carbono ele é tetravalente, né? Ele faz 4 ligações. Então, eu deixo saída das ramificações no carbono 2 e no carbono 4, e a ramificação é o metil. Na letra C, é hexano. Hexano são 6 carbonos, hex. Então, eu coloco 6 carbonos, deixando a ramificação no carbono 2. São 2 ramificações do carbono 2. E a ramificação é metil, met, um carbono apenas. Na letra D, a cadeia principal ela possui 4 carbonos, butano. But é 4 carbonos, com saída de ramificações, 2, né, no carbono de número 2 e 1 no carbono de número 3. A atividade número 3, ela se trata de um alceno, porque apresenta dupla ligação. Nesta cadeia, pessoal, fica atento a esses 2 carbonos que estão unidos, C2H5. Eles precisam ser desmembrados. A partir daí, você vai perceber que a cadeia ela aumenta. Então, como a ligação dupla, ela precisa fazer parte da cadeia principal, a partir daí, a ramificação ela fica localizada no carbono de número 3 e de número 4. Então, a gente percebe que a cadeia principal ela possui 6 carbonos. A atividade número 4, ela pede para dar a nomenclatura oficial dessa estrutura. Observe que não é apenas circular as ramificações aparentes, porque se fosse assim, a estrutura ficaria com apenas 4 carbonos.
a gente tem que identificar qual que é a maior parte da cadeia. Então, a partir daí, a gente vai perceber que a estrutura possui 5 carbonos, possuindo ramificações no carbono de número 2 e no carbono de número 3, e são ramificações idênticas. Então, a nomenclatura será 2,3 dimetilpentano. A atividade número 5 nos dá a nomenclatura da cadeia e nos pede o número de carbonos que a constitui. Pelo nome, a gente dá para saber trimetil. Se metil é um carbono, então tri são 3. Pentano são 5 carbonos. Então, nós já podemos afirmar que a cadeia possui 3 mais 5, 8 carbonos. Então, são 3 ramificações de um metil com a cadeia principal com 5 carbonos. Pessoal, bom estudo. Até a próxima.